Ilha 2:03. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar, uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Estamos aqui mais uma segunda-feira com informações sobre o bastidor político e o agro. Como que a gente faz essa conexão? Eu sou Ana Paula Sensi, é um prazer sempre estar com vocês aqui a cada 15 dias, sendo hoje dia 9 de setembro e a nossa 14ª edição deste programa, que a gente faz com muito carinho, né, Lu? Exatamente. Olá, ouvintes, estamos na nossa 14ª edição. Estou muito feliz de estar com vocês em mais uma tarde recheada de política e agro, no nosso programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Esse é um programa quinzenal, às segundas-feiras, 14 horas, horário de Brasília. E o nosso objetivo aqui é trazer um pouco desses bastidores políticos aqui de Brasília para o seu dia a dia aí no campo, seu dia a dia na fazenda. Vale lembrar que para acompanhar o nosso programa pelo site www.radioagrohoje, ou também pelos aplicativos da rádio, pelo YouTube, é possível ver de vários lugares. E é importante falar também que se você não conseguir acompanhar o programa ao vivo por aqui, você pode acompanhar depois no YouTube. Vale a pena sempre ouvir os nossos episódios, porque os convidados são especiais, né, Ana Paula? Exatamente. Falando em convidado especial, vamos começar logo o conteúdo, que é o que interessa. Hoje nós vamos conversar sobre o tema, a importância da frente parlamentar e esse diálogo com a sociedade civil organizada. Para isso, a gente trouxe um expert, o nosso mestre guru aqui, conselheiro de todas as horas, especialista na criação de frentes parlamentares, ele que é o fundador da Frente Parlamentar da Agropecuária, a nossa frente mais famosa e a mais organizada do Congresso Nacional. Ele é engenheiro agrônomo e atualmente sócio-diretor da Action Consultoria e atua na estratégia de outras frentes setoriais. Bem-vindo, João Henrique Rummel. Bem-vindo, é um prazer conversar com vocês duas e poder fazer esse debate, levar uma informação conceitual ao telespectador. É um prazer estar aqui e estamos à sua disposição. Prazer é nosso, João, de te receber aqui no nosso cantinho da rádio. E a gente já agradece, primeiro, pela sua disponibilidade, tempo, enfim. A gente sabe que hoje em dia é tão difícil, né? Conseguir as agendas com as pessoas e você fez questão de estar aqui conosco. Então, a gente já agradece daí. E eu, João, quero trazer aqui para você nossa primeira pergunta, né? Nosso bate-papo falando sobre frente parlamentar. Aí a Ana trouxe um pouquinho do seu mini currículo. E eu queria trazer aqui um pouquinho do nosso bastidor quando eu te conheci. Eu te conheci assim que eu entrei no agro. Talvez você tenha sido a primeira pessoa que eu conheci quando eu comecei a trabalhar no agro. Claro que, né, depois as pessoas que me contrataram ali na associação, na entidade. E lá atrás, João, quando eu te conhecia, naquelas nossas conversas ali de café, você me falava uma frase assim, me corrija se eu estiver errada, mas era uma coisa assim, o diálogo da sociedade deve ser por meio do parlamentar. Era mais ou menos isso, enfim, né? Depois você me corrige aí quando você for responder. Era isso que você falava. E pegando esse gancho, né, que você trazia isso para a gente, nossos almoços, nossas conversas, explica aqui para o nosso ouvinte o que é uma frente parlamentar, qual é o papel dela com a sociedade? Olha só, vamos contextualizar um pouquinho, tá? A gente está num momento de transição. Quando eu conheci, eu falava que a gente estava no meio de uma transição. Qual é essa transição? É a transição que é o seguinte, a gente vive uma idiosincrasia de poder, tá? Onde a gente tem, quando em 93 a gente decidiu quem era que ia, o sistema de poder que a gente teria, a gente tinha 3 opções: o parlamentarismo, o presidencialismo e a monarquia.
O grande problema é que o brasileiro, ele discutiu e tomou a seguinte decisão: vamos fazer os três conviver conjuntamente. E a gente vive essa dinâmica maluca, idiosincrática de fazer esse processo. Treta. E cada dia piora. Jabuticaba brasileira. Exatamente. Então é o seguinte, mas só que tem uma coisa que é o seguinte: por que vive os três convênios? A gente decidiu que ia ser presidencialista, certo? Dar os poderes para o executivo. Perfeito? Só que a gente esqueceu que a Constituição tinha que estar de acordo com isso. Só que lá não deu, só falou que é presidencialista, mas não deu poder para os presidentes, para o executivo, deu poder para o legislativo. E o legislativo, ao longo desse tempo, ele vem se apoderando disso. O poder é dele, ele que tem o poder da caneta, o poder vai para ele. Tá? Só que, com isso, eu estou tirando um poder, certo, gigantesco, de uma coisa chamada, que não tem, a gente não tem o rei hoje, mas a gente tem as castas da monarquia, que são a casta dos funcionários públicos. Certo? A nossa legislação, a maior parte dela, ela foi feita em regime de exceção, ou na época do Vargas, ou no regime militar, e que eram leis genéricas, e que a regulamentação ela ia para o executivo. Quem faz a regulamentação são essas cartas dos funcionários públicos concursados. Quando eles viram que o poder dele estava se diluindo, eles se juntaram ao Ministério Público e provocaram o ativismo do Judiciário. E aí, então, a gente vive com essa grande confusão hoje. Mas como é que o Legislativo hoje está conseguindo colocar os poderes deles, que estão escritos na Constituição, para funcionar? Se aproximando da sociedade. Tá certo? E aí, o que acontece? Olha só, quem é que tem o poder de voto de arbitrar uma norma? Tá certo? Olha só, como é que eu oriento o judiciário a tomar uma decisão para tirar um arbítrio? Em cima de uma norma, em cima de um princípio que tem que estar escrito. E a gente está num país positivista. A política pública, para ser executada pelo Executivo, tem que ser aprovada onde? No Legislativo. Porque é lá que está o PPA, é lá que está a LOA, o orçamento. Então, isso tudo está lá dentro. Como é que a gente... E o seguinte, o que vai determinar tudo isso que eu falei para vocês é uma coisa chamada voto. Tá certo? E quem é que tem voto que define o texto do marco legal? O Legislativo. Tá certo? Tem uma outra coisa que nesse aspecto é importante, certo? Eu brinco muito que eu falo assim, toda vez que você chega em casa e fala alguma coisa, todo mundo olha para você assim, o que você quer com isso? Qual é a vantagem que você vai querer com isso? E isso é muito importante no dia a dia da sociedade, principalmente na política. Então é o seguinte, se eu sou do setor agro, eu sou um agricultor, eu sou uma indústria, eu chego para as pessoas aqui na sua rádio e falo assim, eu tenho um problema econômico que está dificultando a minha atividade. Garanto que 90% das pessoas que vão conversar com o de olhar, escutar essa conversa, vão falar assim, você está querendo ganhar dinheiro nas minhas costas. Mas vamos inverter esse processo? Vamos colocar o seguinte, e se o deputado falar o seguinte, está tendo um problema assim, assim, assado, e esse problema vai poder baratear o seu preço do produto que você está comprando. Eu vou poder melhorar a qualidade desse produto, eu vou poder gerar emprego com isso, eu vou criar mais impostos com isso, tá certo? Na realidade, ele está prestando um serviço para a sociedade. Ele está melhorando a qualidade do debate com a sociedade. Então, era por isso, Luciana, que eu falo o seguinte, o bom debate ele é feito dentro do Congresso, porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero pagar minhas contas, concorda? O deputado, para pagar as contas, ele precisa prestar um serviço para a sociedade. E ele tem que demonstrar que o meu problema é uma solução para a sociedade. Tá certo? Que se eu falar que esse é um problema da sociedade, dificilmente as pessoas vão acreditar em mim. Mas ele que precisa do voto do cidadão, do eleitor, ele pode convencer o cidadão a fazer um debate sobre esse tema. E aí, democracia é juntar minorias para fazer maioria.
Então, quem tem a capacidade de fazer essa arbitragem, convencimento, fazer a negociação com o voto, é ele. Por isso, eu falo, a frente parlamentar é a consolidação disso. Buscar se aproximar do grupo da sociedade organizada, preparar um discurso e negociar isso com os outros segmentos da sociedade dentro do Congresso Nacional. Muito legal, João. Acho que sempre conversar com você é uma aula sobre processo político brasileiro, né? E essa frase eu acho muito incrível para as pessoas entenderem, né? Esse juntar minorias para formar maiorias. As pessoas têm... O brasileiro tem um conceito errado desse nosso sistema político, de que você trabalhar com o governo, você negociar com o governo, botar, sentar na mesa, fazer um trabalho contínuo com ele, é como se você estivesse sujando, né? Como se fosse corrupto e errado. E, pelo contrário, esse é o princípio da democracia. Aqui lá atrás é que desviaram e ficou como um conceito errado. Eu acho que esse trabalho que você fez aí, lá atrás, como fundador da Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem um instituto de entidades por trás dela, a gente já conversou sobre isso aqui em outros programas, trazendo pessoas de entidades que fazem parte desse instituto, né? O próprio instituto aqui para falar, demonstra isso, né? Qual que é o caminho correto, os canais que a gente tem mais transparentes de lidar com o nosso sistema hoje. E eu queria que se você pudesse contar aqui de uma forma muito rápida para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, como que foi lá atrás a ideia de formalizar a Frente Parlamentar da Agropecuária e trazer esse protagonismo parlamentar para o agro? Olha só, eu estava a consultoria para a ProSoja. E o que aconteceu é que a gente não conseguia espaço dentro daquele modelo econômico, naquele momento, que a gente... O poder da pauta do Congresso e o poder de pressão para a votação através das emendas, de repasse para os estados, estava na mão do Executivo. O Executivo fechou a porta de uma renegociação de uma dívida que tinha. E a gente começou a estudar os pontos fracos disso. Tá? E o ponto fraco era fortalecer o Congresso. Para você ter uma ideia, então, a gente montou estratégia. Política é estratégia. Principiante que for entrar em política vai ter problemas, tá certo? Então, política tem que estratégia. Qual foi a estratégia que a gente propôs? A gente começou a estudar os poderes do legislativo. Certo? E uma coisa simples, só para você ter uma ideia, a gente descobriu que as comissões tinham poder e eu não precisava trabalhar com 500 parlamentares. Bastava eu trabalhar com 36. É muito menor, concorda? Então, o que a gente fez? A gente pegou um grupo de parlamentares, transformou esse grupo de parlamentares em maioria numa comissão, na Comissão de Agricultura. Certo? E o que a gente fez naquele momento? Tá? A gente passou a comandar a comissão. Então é o seguinte, eu pedi uma audiência ao porteiro do Ministério da Fazenda. Ele falava não, o que eu fazia? Convocava o ministro para discutir o assunto do porteiro. Convocava a outra. E como eu tinha a maioria, eles não tinham como não serem convocados. Então, eles queriam conversar entre quatro paredes fechadas, no ar-condicionado, ou eles queriam discutir na frente das câmeras, no telefone, para todo mundo. Onde é que ele estava mais confortável e controlador? Na cadeirinha dele lá, concorda? Ele, a partir desse momento, ele passou a deixar de me receber? Eu pedi, ele atendia, concorda? Então é o seguinte, o que eu estou falando são essas estratégias. Então a gente começou nesse momento para fazer esse diálogo. E a gente percebeu que esse diálogo não podia ser feito com o executivo. Por que os outros setores também não podiam se pronunciar ao mesmo tempo? Por que a gente deixava claro qual é a posição de cada setor na frente das câmaras e à frente de quem podia votar e decidir essa questão? Então, a estratégia de montar e a ideia de fazer aquilo foi de criar o debate, de criar uma forma de se aproximar da sociedade para debater pontos específicos e esclarecer para a sociedade o que é a agricultura como interlocutor, como comunicador, o parlamentar, que garante que é mais barato que contratar um artista da TV, principalmente da Rede Globo. João, é incrível, né, quando a gente escuta essa história da
da Frente Parlamentar da Agropecuária, que você teve aí por trás dos bastidores, e eu acho que, né, não é à toa que hoje você virou um case de sucesso nessa parte de frentes, por isso que a gente trouxe aqui, para você não só contar da Frente Parlamentar da Agropecuária, mas de todo esse bastidor aí que você vem fazendo, movimentando essas frentes que acabam até de outra forma ou não, influenciando no agronegócio de maneira geral. Política e estratégia, a gente vai encerrar aqui o nosso primeiro bloco com essa frase do João Henrique e a gente já volta falando mais sobre o poder das frentes parlamentares e como fazer a política e a estratégia que o João trouxe. Não saiam daí. O programa Implantar volta em instantes. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Venda, aluguel, arrendamento, exclusividade, segurança e valorização. Rural, urbano e imóveis, aqui é o lugar para investir ou para construir o seu lar. Rural, urbano e imóveis, exclusividade, seu novo lar, no campo ou na cidade. Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Venha anunciar seus produtos ou serviços na Rádio Agro Hoje. Traga sua marca para uma programação 100% dedicada ao agronegócio brasileiro. A Rádio Agro Hoje vai conectar você ao seu cliente. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 19 99684 7186. Repetindo, 19 99684 7186. Temos uma proposta especial para o seu negócio. A Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Vocês estão no programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Hoje, dia 9 de setembro, nós estamos na nossa 14ª edição do programa, conversando com vocês sobre a importância das frentes parlamentares e desse diálogo organizado com a sociedade para trazer os problemas aí dos diversos setores. Como nosso convidado aqui, nós temos o João Henrique Rummel, ele que foi fundador da Frente Parlamentar da Agropecuária e hoje atua dando consultoria para diversas outras frentes, sócio-diretor da Action Consultoria. E no final do primeiro bloco, caso você não tenha conseguido ouvir, nós encerramos com a seguinte frase: política é estratégia. E o João contou qual foi a estratégia lá atrás de fazer a Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, volte lá no primeiro bloco, depois do nosso programa fica gravado, você acessa pelas plataformas da Rádio Agro Hoje e pelas mídias sociais da Implantar. E agora, João, a gente quer continuar esse nosso bate-papo super gostoso aqui, sempre uma aula, e queria que você contasse aos nossos ouvintes sobre as outras frentes que você está à frente, aí, atuando, conduzindo, trazendo essa estratégia, essa formalização, como você fez para a FPA lá atrás. Você está conseguindo replicar a experiência da FPA ou cada setor tem que ter uma estratégia diferente? Nós mudamos o momento político, né? Você trouxe uma realidade política que a gente tinha lá atrás com a FPA, hoje em dia a gente já tem o maior protagonismo do Congresso, até por isso abriu espaço para mais frentes. Mas conta aí, como que é a elaboração de uma frente, como está sendo esse protagonismo de outros setores? Pessoal, é uma experiência diferente, porque são demandas diferentes, condições diferentes, articulações políticas diferentes, relação com os parlamentares diferentes, olha só. Eu trabalho com a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, é uma realidade. Eu trabalho com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, é outra realidade, é uma outra forma de abordar o problema. Olha só, vou pegar duas frentes que são co-irmãs, quase que as pessoas que estão numa estão na outra em relação a isso, mas tem visão diferente. O comércio e serviço, ele é específica à atividade.
ao funcionamento de uma atividade. Certo? Então, é o seguinte, eu tenho um problema, vamos dar um exemplo. Eu tenho um problema que é trabalho aos feriados. Certo? Tem uma portaria que hoje obriga você, quer que você se obrigue a fazer convenções coletivas para poder abrir no feriado. Certo? O setor não quer, porque é mais burocracia, mais custo, recria imposto sindical. Então, nós temos que fazer um trabalho em relação a isso. Uma coisa prática, uma coisa que está doendo diretamente, concorda? Então, você tem que montar uma estratégia de como debater isso, como é que eu mostro para a sociedade que isso vai ser benéfico. Como é que isso vai ser, como é que para o parlamentar que ele vai prestar um serviço para a sociedade. A gente tem que criar o discurso e a forma como você vai atribuir. Quais as estratégias, quais são as ferramentas, quais os argumentos que vai ser feito. No empreendedorismo é diferente, é o sonho de todo mundo empreender. É o sonho de todo mundo ter o nariz dela. O discurso de resolver um problema é diferente do discurso do sonho. Tá certo? Então é o seguinte, quando a gente trabalha sobre a forma como o parlamentar vai vender o serviço, é diferente. Tá certo? Como é que eu vou medir o impacto regulatório para o discurso de um parlamentar? Numa frente é de uma forma, na outra é de outra. Olha só, na frente do empreendedorismo, a maior parte da pauta ela é de formulação de políticas, é de discutir conceito, a liberdade econômica, como eu abro a empresa, como eu desburocracio, qual o tamanho do Estado dentro da minha empresa, tá certo? Na de comércio e serviço, por exemplo, não, é como eu melhoro a atividade, é como eu coloco ela mais produtiva, como é que eu boto ela mais eficiente, como é que eu tenho menos burocracia dentro dela. E você tem que fazer esse discurso e você tem que montar essas estratégias. O empreendedorismo não tem base, tá certo? É o sonho de grupos idealistas de criar e discutir essa questão. Na frente do comércio e serviço, ela já tem prática. Olha só, eu tenho associação comercial em todos os lugares, eu tenho associação de diretores de logística em todos os lugares, eu tenho associação de bares e restaurantes em todos os lugares. Então, a comunicação, a aproximação do eleitor para o parlamentar, ela é gigantesca. Tá certo? Na divulgação disso, como é que eu divulgo isso? Como é que eu coloco isso? Então, a forma de você fazer política, principalmente quando você está na frente, você tem que ter temas, tem que ter pauta. Qual é a sua pauta? Segundo, qual é a sua estratégia? Como é que eu reavalio essa estratégia? Qual o resultado que eu já cheguei? Tá certo? Então, eu acho que a frente tem esse papel. Independente dela, tem alguns princípios e da forma como ela vai agir, do seu texto, do seu tema, tem alguns princípios que eles são importantíssimos. Tá? O primeiro é ser um fórum de debate. Certo? Eu sei que em todo lugar que eu estou, eu não vou ter consenso. Mas eu tenho que seguir uma linha. O parlamentar vai ter que votar, ele vai ter que votar em cima de uma linha, de uma posição. Certo? O segundo ponto é que eu tenho que saber onde eu quero chegar. Tá certo? Se eu não sei o que eu quero, onde eu quero chegar, como é que eu sento na mesa e negocio? Qual é a minha proposta? Tá certo? Qual é o meu limite? O terceiro, que estratégia, a dinâmica da política, ela muda a cada segundo, a cada momento, a cada comentário, a cada evento, ela muda. Certo? Se eu estou preparado para essas mudanças, como é que eu me preparo? Com rotinas, com reavaliações sistemáticas. E quando eu falo que eu tenho que negociar, certo? Quando eu falo que a gente tem que negociar, é porque a gente precisa ter persistência, resiliência para fazer as coisas dentro da democracia. Não é presidencialismo, que eu bato a mão aqui agora e daqui 2 minutos está feito. Não, democracia é um debate. Você está colocando isso, vamos pressionar, vamos fazer. Então, a gente tem que ter este princípio claro para poder fazer esse processo andar. E organização, independente de frente que seja. Ô, João, e bem pegando já essa linha sua, que você trouxe sobre essa necessidade aí de conseguir conversar, né, ter esse diálogo, conta pra gente aqui a importância da sociedade organizada. Você obviamente tem uma experiência aí dentro das frentes, né, esse consultor, essa pessoa que auxilia, mas a gente precisa
de ter a pauta, né? Como você falou, a importância ali dos bares, dos restaurantes, dos sindicatos estarem próximos aos parlamentares para isso. Conta para aqui para o nosso ouvinte como que é esse diálogo que eu estou chamando aqui de sociedade organizada. Como que é? Eu sei que se a gente escolher qualquer caminho vai dar certo, mas não é o que você trabalha com estratégias certas. Então, como é que você faz esse diálogo com a sociedade organizada? Olha só, o que eu falo para vocês é o seguinte: todo mundo tem as suas atividades. Então, eu estou lá no setor da agropecuária. Eu tenho que plantar, eu tenho que comprar, eu tenho que colher, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que produzir isso. Eu não tenho muito tempo para fazer esse lobby, pegar o telefone, ligar, cobrar, passar, discutir. Eu tenho que me organizar. Eu tenho que ter uma entidade que vai ser capacitada, apta, profissionalizada para fazer essa relação com os poderes, seja ele executivo, legislativo ou executivo. Tá certo? Então, a sociedade organizada é importante por isso. Ela tem que ter um lugar, um fórum, onde ela vai ter que entender os seus problemas, como politizar esses temas e como montar uma estratégia para que esses temas possam fazer. A ferramenta de trabalho são os parlamentares. Mas tendo esse processo da organização desta parceria, tem que ser a sociedade organizada. Tanto que eu falo para vocês o seguinte: quando a gente fala de frente parlamentar, a minha proposta é que a gente tenha duas instituições sendo equilibradas entre si. Uma é a entidade do parlamentar, que é a frente. Uma é a entidade da sociedade, que é um instituto, uma associação, no qual eles têm que fazer um convênio de parceria, certo? Onde cada um assume algumas responsabilidades. Do parlamentar fazer o discurso, do parlamentar negociar o voto, do parlamentar votar até, sem compromisso. E a sobrevivência dele está no partido, não está na nossa pauta. E ele vai ter que achar um jeito e um meio termo para tomar essas decisões, para que isso possa ser realizado de uma forma concreta. Então, quer dizer, essa é a maneira que eu vejo que a sociedade organizada precisa participar. Ela precisa estar presente. Porque esse parlamentar, se não conversar com esse segmento da sociedade, vai conversar com outro organizado. Quem perdeu o espaço? Aquele que não se organizou, aquele que não foi proativo, aquele que não se aproximou dos parlamentares para convencer e pedir para o parlamentar fazer o discurso dele. Não só o voto, mas o discurso, o conhecimento desse processo. Maravilha, João. Acho que você resume aí uma coisa que a gente sempre fala aqui, sempre que a gente tem oportunidade em palestras, em conversa com pessoas que não estão nesse nosso dia a dia aqui, né, do Bastidor Político de Brasília. A intenção do programa é justamente essa, mostrar o que está por trás deste bastidor político, trazendo pessoas aqui para mostrar a realidade, você trazendo a sua hoje. E a gente fala assim, né, muito é daquele discurso: o parlamentar só vem aqui buscar voto, depois ele não volta. Mas e você, como cidadão, você está indo atrás do parlamentar para levar a sua pauta? Outras pessoas estão indo, né? Eu sempre faço aqui uma comparação, a gente trabalha muito com o produtor rural e às vezes ele tem mais de uma propriedade. Eu sempre falo assim, quando você escolhe um gerente, algum funcionário para tomar conta de uma propriedade sua, você pauta ele do que ele precisa fazer na sua propriedade? Ou você simplesmente coloca ele lá e deixa ele trabalhar do jeito que quiser e nunca mais visita ele, que vem ter que vir sempre prestar contas a você e perguntar, né? É uma dupla. Então, você fiscaliza, você toma conta do trabalho dele e ele também executa o trabalho ali da melhor forma possível, com o conhecimento dele, com a liberdade, com os motivos que levou você a colocá-lo nesse cargo. É mais ou menos essa comparação que você fez, né? De você ter os parlamentares ali organizados com os partidos, com o que faz sentido de voto, e a sociedade civil organizada por meio de institutos, associações, trazendo qual que é a dor daquele setor ou a proposta, né, de mudança, né, só pautas positivas, que na verdade falta bastante no nosso país. Geralmente a gente só resolve o problema e pauta pouco positivamente o nosso governo. Vou só complementar uma coisa para você, olha só. Pergunta só, eu elegi ele, eu contratei um gerente, vou usar a sua comparação. Tá certo? Quem é o maior interessado sobre a atividade na fazenda? É o gerente ou é o dono? Tá certo? Você quer que o gerente pague com o dinheiro dele para procurar o dono, para saber o que o dono quer? Não. É o dono que tem que ir lá e falar o seguinte: pô, eu quero isso, estou com esse problema, para resolver. Porque o outro não vai tirar dinheiro do bolso dele só para agradecer
nem saber se você vai votar nele ou não. Isso é importante. Falar que o cara ganha pouco e que o cara não vai, ele tem que visitar quantos lugares para saber a opinião de todo mundo. É mais fácil todo mundo se organizar e levar esta posição e a demanda para eles. É isso, pessoal, não saiam daí, porque a aula com o João Henrique, né, não é só um bate-papo, é uma aula. Continua agora no terceiro e, infelizmente, o último bloco, a gente já volta, é rapidinho. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro hoje. Esta é a Rádio Agro hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Agro hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Pensou em viajar? Te apresento a Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. Montamos o seu pacote de viagem personalizado. Passagem aérea, cruzeiro, locação de carro, passeios e experiências incríveis. O suporte que você precisa com o melhor custo-benefício. WhatsApp 659-9985-7670 e 669-9985-1835. Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. A sua agência de viagens. Rádio Agro hoje, conectando você ao agronegócio. Rádio Agro hoje. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. Olá, ouvintes, bem-vindos ao nosso programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Hoje, a gente está conversando com João Henrique Rúmel, especialista em criações de frentes parlamentares. Ele também que é sócio-diretor da Action Consultoria. João, muito obrigada por estar conosco. E agora a gente entra no nosso terceiro bloco. E, João, pegando um pouquinho do que você falou sobre voto, sobre política, estratégia, a gente está aqui em clima de eleição. Brasília, especificamente, não vota, mas a gente sabe que aí nos municípios está totalmente em clima de eleição. Inclusive, a gente está sentindo já isso aqui no nosso Congresso Nacional. E pegando o nosso momento eleição, né, ano de eleição municipal, eu quero que você traga aqui para nós a sua experiência. Eu sei que ela é em Brasília, mas é possível replicar essa experiência das frentes lá na Câmara dos Vereadores? Eu sei que em alguns estados, nas câmaras estaduais tem, mas nos vereadores é possível levar a frente para lá também? Como é que é isso? Ou não? É um trabalho que você só vê sendo desenvolvido aqui no Nacional? Olha só, eu acho que dá para fazer, só que toda essa força que o Congresso, que o Legislativo ganhou no governo federal, ela tem que começar a ocupar espaço no Legislativo estadual e municipal. Olha só, se a gente fizer um comparativo de alguns anos atrás,
tá certo? Quem mandava no Congresso, quem fazia a pauta, quem mandava projetos de lei, quem cuidava do orçamento, quem controlava tudo era o presidente da República. Hoje não é mais, certo? Hoje nós estamos vivendo nesses últimos dias aí uma guerra para saber que o executivo legislativo tomou conta do orçamento, tomou conta da pauta, tá certo? A nível federal. Será que a nível estadual e a nível municipal as pessoas vão ter peito para fazer isso? Eu acho que sim. É uma questão de tempo. Porque se eu aprendo e a experiência dá certo, por que não repetir? Mas ela não é só, aí nesse caso, não é só tema, tá? As pessoas têm que enfrentar uma nova realidade, uma nova visão. Vai ter que quebrar paradigmas de fazer isso acontecer aí dentro. Tá certo? Então, se você pergunta para mim, dá certo? Pô, claro que dá certo. Existe uma necessidade que as pessoas façam isso. Tá certo? Mas precisa mudar a forma operante das instituições em relação ao poder. É fundamental que isso mude, como mudou na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, as Assembleias Legislativas e as câmaras de vereadores precisam começar a discutir a sua relação com o executivo. Certo? O que eu quero? Como é que eu presto um serviço conjuntamente com o executivo dentro desse processo? Como é que a gente resolve isso? E a melhor forma de resolver é no voto, no plenário. Então, esses segmentos, para ganhar expressão e poder replicar de forma efetiva, eles têm que começar a buscar o real protagonismo das políticas públicas. Maravilha, João. E aí, para quem aqui não conseguiu entender o que é esse real protagonismo das políticas públicas, o João explicou um pouquinho disso no nosso primeiro bloco, falando ali do que provocou a criação da Frente Parlamentar da Agropecuária, que foi a primeira frente que ele ajudou a criar, que é você passar a trazer para os parlamentares as demandas que antes o setor produtivo só levava ao órgão do executivo, incluir o legislativo nesse debate, trazendo esse debate para os holofotes de vários, ao invés de só alguém que está sentado lá. Isso começa a gerar o protagonismo do legislativo, tendo aí por trás sempre entidades organizadas. João falou aqui também no segundo bloco, né, de que a gente que está no setor produtivo, você produtor rural, aí da área de comércio, de químicos, né, nós estamos numa rádio aqui que só fala com agronegócio. Você que está em qualquer segmento do agro, você com certeza tem um sindicato ou uma associação que te representa. Você entende o que essa associação realmente faz para você? Concorda com a pauta dela? Então, o primeiro protagonismo aí de quem quer contribuir para a melhoria política do nosso setor, qualquer que seja ele, é estar próximo da entidade que te representa, porque ela tem isso, a representatividade, ela está falando por um setor ali para aquele parlamentar, e não só através de um empresário ou de um produtor, que é a grande crítica que a gente vê. Não é a vontade de um ali, e sim a vontade de vários que representam empregos, impostos, famílias, por trás daquela pauta para o legislativo. E, João, para a gente, infelizmente, ter que fechar esse nosso bate-papo, este programa, que vai ficar na história do Implantar Agro, uma pitada de política no campo, porque você trouxe aí muita coisa que é curiosidade das pessoas que votam, né, de nós, eleitores, eu queria te pedir para você trazer uma mensagem mesmo, pensando aí, né, nos nossos ouvintes, nesse setor do agronegócio que você trabalhou durante tanto tempo com exclusividade, focado nele. Qual que é a importância da gente construir a melhoria do que a gente quer para o país por meio da política, das pessoas se envolverem mais nisso, na sua opinião? Olha só, eu acho que é muito importante, porque, como eu falei, nós estamos vivendo uma revolução. Qual é a revolução? A digitalização, a informática, a informação, a relação comercial do mundo, a globalização, tudo isso mudou paradigmas, mudou os parâmetros. E a gente precisa ser mais efetivo, mais produtivo dentro do processo. E como a gente vive num país positivista, vale o que está escrito, a participação do legislativo de normas que trazem facilidades, que trazem investimento, é de fundamental importância para que a gente modifique. Mas a gente vai ter que participar, a gente tem que escrever, a gente tem que ir lá, colocar para o parlamentar, ser efetivo dentro dessa formação
no processo de formação democrática do Brasil. Certo? Eu acho que isso é de fundamental importância. Para fazer isso, tem duas coisas que são de princípios muito importantes. A primeira, tá certo? Ter uma participação efetiva dentro das suas instituições. Não ter medo de falar que tem problemas. Não ter medo de propor. E o segundo, tudo na vida é uma questão de investimento. E se eu, para resolver os meus problemas, eu vou ter que investir com segurança jurídica. Para mim ter essa segurança jurídica, eu vou ter que investir em alguma coisa. Se eu tivesse, conforme a atividade econômica que eu estivesse, eu estaria investindo muito, tá certo? Na geração de informação e nos parlamentares que vão defender as minhas pautas. A palavra hoje não é participar, é investir. Tá certo? Está na hora de eu investir nos meus interlocutores, está na hora de eu investir nos meus negociadores, está na hora de eu investir em quem vai fazer a comunicação e a explicação do meu setor para a sociedade. E tudo isso está dentro de um cidadão chamado parlamentar. Então, a mensagem que eu falo é o seguinte: entre dentro da associação, participe e invista em levar conhecimento, pauta e soluções para a sociedade com os parlamentares. Esta é a minha grande mensagem neste momento de política e que eu acho de fundamental importância. João, muito obrigada. Antes de fechar, eu gostaria só que você complementasse aqui. Quanto tempo você já tem atuando com frentes parlamentares? Acho legal você contar isso para os nossos ouvintes. Eu tenho 18 anos que eu trabalho com frentes parlamentares. E quantos anos já tem que foi criada a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária? 17 anos. 17 anos. Bem, gente, está aí a parte merchan do nosso programa. Se você está aí no município e pretende criar uma frente, está aí João Henrique, o cara que entende das frentes, 17 anos fazendo isso. E para finalizar o nosso programa, primeiramente eu queria agradecer você, João, que esteve aqui conosco hoje, não só trazendo informações, mas disponibilizando o seu tempo, contando os bastidores, né? Você vê que a pessoa está aqui disposta, né, no olhar, tem paixão, porque a gente sabe que aqui é nosso ouvinte, tem como ver os vídeos. Então, quem puder ver, assista, conheça o João Henrique aqui para o nosso telinha, e aproveitar para dizer para você, ouvintes, que nossos programas estão disponíveis no YouTube, nos canais da rádio, nos aplicativos, e é sempre legal ir lá e ver. Não, a gente passamos por diversos convidados, hoje a gente está com o João, mas tudo aqui a gente busca sempre conectar a política e o agro, os bastidores, para ajudar você que está aí no campo. Então não perca a oportunidade de dar uma olhada nos nossos programas, conferir os outros episódios e, claro, escute este na íntegra para você entender a importância do debate político do agronegócio aqui em Brasília. Faz todo sentido o que o João trouxe, porque é exatamente assim que funciona, sem mentiras e sem verdades, com política e estratégia, né, Ana? É isso, pessoal, foi um prazer ter vocês aqui hoje nessa 14ª edição do nosso programa. A gente vê vocês daqui 15 dias, exatamente no dia 23 de setembro, com outro convidado tão especial quanto o João Henrique. João, obrigado. Deixe seu tchau aí para o pessoal e até a próxima edição, galera. Eu que agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo alegre aqui, poder transmitir um pouco da minha experiência e tentar convencer as pessoas em investir no conteúdo para os políticos. Isso é fundamental para o fortalecimento da democracia. Muito obrigado e um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Conectando você ao agronegócio. A rádio que ama o agro. Comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro hoje. No combate à malária, a gente precisa se unir. Em caso de dores de cabeça, no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. Use mosquiteiros, telas nas portas